Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Hoje nós daremos continuidade manhã e noite à exposição do Evangelho de Mateus. Na exposição sequenciada, pela graça de Deus, nós chegamos no capítulo 6, versículo 7. Nós então, irmãos, exporemos hoje pela manhã do versículo 7, 8 e a parte inicial do versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 7 a 9, parte A. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, seja propício a nós, o teu povo, Senhor. Nós estamos como crianças sedentas e necessitadas de leite, como crianças necessitadas de alimento do que vem da mão dos seus pais. Nós, Senhor, teu povo, estamos sedentos e necessitados do alimento que vem da tua mão, Senhor. Ou melhor dizendo, que vem da tua boca, a tua palavra. A tua palavra é o nosso alimento, Senhor. A tua palavra é a nossa luz, é o que nos guia no meio dessa peregrinação. Que o Senhor seja gracioso com o teu povo, conosco, e fala-nos, Senhor, na exposição da tua palavra. Edifica-nos, Senhor. Pelo teu Espírito nós clamamos, nos traz o proveito piedoso desse tempo que nós teremos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós temos visto no Sermão da Montanha que todo o Sermão da Montanha é o Senhor Jesus Cristo enquanto Rei do seu povo, anunciando para esse povo, para os seus discípulos, qual é a expectativa desse Rei para com os seus súditos. Como os súditos do Reino de Deus devem viver enquanto povo submisso a esse Rei. Nós vimos então primeiramente as bem-aventuranças, que é aquilo que Deus faz no seu povo, aquilo que o seu povo, que nós somos em Cristo, e logo em seguida o Senhor passa a falar a lei, como nós devemos viver a partir do que nós somos. Nós chegamos então no capítulo 6, na última exposição, e nós vimos que do versículo 1 até o versículo 12, o Senhor Jesus está lidando com a vida cristã e as disciplinas espirituais. Nós vimos o Senhor Jesus Cristo falando sobre o relacionamento do crente com o próximo. Agora nós veremos o relacionamento do crente com Deus, e isso ele já vem falando desde anteriormente. E depois nós veremos o relacionamento do crente com ele mesmo, no tocante ao jejum. Agora, irmãos, especificamente, desde o versículo 5, o Senhor vem tratando do relacionamento do crente com Deus. Como é que o crente se relaciona com Deus? E o primeiro alerta que ele deu no tocante ao meio de relacionamento, que é a oração, foi contra a hipocrisia. E nós nos debruçamos na última exposição de Mateus com relação sobre a hipocrisia e o alerta que o Senhor nos dá. Agora, irmãos, o Senhor vai nos falar sobre a oração, porque a oração, através de Cristo, é exatamente a maneira como os homens usufruem do relacionamento de Deus, do relacionamento com Deus. E esse meio consiste basicamente na oração. É por isso que ele não vai só dizer, não sejam hipócritas, mas ele também vai passar a dizer como é que nós devemos orar de maneira piedosa, de maneira que agrada ao Senhor. Por isso, irmãos, esse texto tem duas partes. Esses dois versículos, incluindo o início do terceiro, ele possui duas partes. Primeiro, o Senhor trata da forma de oração pagã, ou forma de oração gentílica, daqueles que não são crentes, que não fazem parte do povo de Deus. Isso ele faz no versículo 7 e 8. E no versículo 9, ele vai tratar a partir então da forma de oração cristã, a forma de oração que o povo de Deus tem como referencial para orar. Então, vejam, irmãos, só para ficar claro na nossa cabeça. Primeiro, o Senhor vai falar contra a maneira de orar equivocada, a maneira de orar pecaminosa, a pagã, a gentílica, e depois ele vai falar sobre a maneira de oração piedosa, que é o padrão que o povo de Deus tem como servo dele. Vejamos novamente então, irmãos, o versículo 7 e 8. Vejamos essa primeira parte, a forma pagã de oração. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Veja, irmãos, o Senhor já estava falando sobre oração posteriormente. É por isso que ele inicia essa nova sessão, esse novo grupo de versículos dizendo: e orando, ou seja, os hipócritas, eles querem orar nas praças públicas, nas esquinas para serem vistos. Vocês, porém, vão orar no privado. Fecha a porta do teu quarto e orareis. Nós vimos que isso aqui não necessariamente é uma exigência de que a única forma de oração correta é orarmos de portas fechadas. Mas é um contraste entre, se os fariseus buscam glória para si, o povo de Deus não vai buscar essa glória para si mesmo. Vai ter seu relacionamento individual com o Senhor no tocante à relação com os homens. E aí então, no versículo 7 ele fala: e orando, ou seja, o que vocês vão fazer no quarto? Vocês vão orar. Aí a próxima pergunta é: mas como? Como é que eu vou orar? O que consiste a oração? Como eu devo fazer? E a partir de agora ele vai exatamente responder essas perguntas. Então ele inicia essa instrução nova, irmãos, sobre a oração, ordenando de maneira negativa. Ele fala: não useis de vãs repetições. Não usei de vãs repetições. É a primeira orientação que ele fala de maneira negativa. Não façais assim. Não useis vãs repetições. E a pergunta que vem é: o que são as vãs repetições? O que são as vãs repetições, irmãos? Vãs repetições são as palavras sem significados. Sem um significado. Aquelas orações mecânicas que têm palavras, mas não têm coração. Conforme John Bunyan certa vez falou, em oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Vãs repetições são exatamente isso: palavras sem coração, orações mecânicas, palavras sem significado e sentido. Uma oração que o coração não está envolvido. Vã repetição, irmãos, é entoar palavras vazias. John Stott, falando sobre exatamente as vãs repetições à luz da hipocrisia que o Senhor vinha falando anteriormente, ele diz o seguinte, irmãos: a hipocrisia é o absurdo do propósito da oração. Qual é o problema da hipocrisia que o Senhor tratou anteriormente? John Stott comenta: é o absurdo do propósito. Você ora buscando algo que o Senhor não quer, a glória dos homens, e aí desviando-a da glória de Deus para a glória do ego. Agora, a verbosidade, ou seja, a verbosidade, o falar demais, as vãs repetições, é um absurdo, um abuso da própria natureza da oração, rebaixando-a de um real e pessoal acesso a Deus a uma mera recitação de palavras. Em resumo, Deus está falando, até aqui o Senhor falou sobre o abuso do propósito, que é a hipocrisia, que busca a glória para si mesmo. Agora ele vai falar sobre o abuso da natureza. As vãs repetições, elas esvaziam a natureza da oração. A oração foi posta pelo Senhor para ser um real e pessoal relacionamento do homem com Ele. Quando os homens eles passam a orar a Deus simplesmente com vãs repetições, eles estão distorcendo e abusando da natureza da própria oração, fazendo dela mera repetição ou citação de palavras. E aí, de tudo isso, irmãos, alguém pode perguntar assim: mas qual é o problema das vãs repetições em si? Por que o Senhor está falando tão seriamente contra elas? Não usei de vãs repetições, ele repete. Qual é o propósito delas em si, irmãos? O Senhor vai falar que o propósito, o gravíssimo problema está em duas coisas aqui. Veja, por favor, o versículo 7, a parte B dele. Como os gentios, ou seja, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Qual é o porquê da gravidade das vãs repetições? O Senhor está falando duas coisas. Primeiro, a visão equivocada sobre Deus que os gentios têm. Os gentios vão justificar suas orações, as suas vãs repetições, por causa de uma visão equivocada sobre Deus. Então, o primeiro porquê de não fazer isso, grave, é pela visão equivocada que esses homens ímpios têm acerca de Deus. O segundo é porque são eles que fazem, e não vocês, povo de Deus. Ele traz então dois argumentos, irmãos. Qual é então esse argumento que o Senhor está falando que os gentios fazem? Eles dizem: porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que está pressuposto aqui, irmãos, é exatamente uma visão equivocada de quem Deus é. A maneira como eles estão orando está refletindo
a visão equivocada sobre quem Deus é. A oração deles está baseada na visão equivocada acerca de quem Deus é. O problema básico, irmãos, tanto da hipocrisia que nós vimos quanto dos gentios é ignorância acerca de Deus. Esse é o problema básico que o Senhor está falando. A oração deles evidencia uma coisa: eles não conhecem a Deus. Vocês, povo de Deus, não podem orar como eles oram. Os gentios, irmãos, repetem e repetem porque presumem que Deus não está ouvindo, ou que eles precisam pela oração chamar a atenção de Deus, ou qualquer coisa do tipo: Senhor, olha para mim, Senhor, e repete, por uma concepção equivocada acerca de quem Deus é. O maior exemplo, irmãos, relatado na Escritura Sagrada encontra-se exatamente na narrativa que envolvia Elias. Abram, por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 18. A narrativa, ela vai do versículo 20 até o versículo 40, mas nós vamos ler apenas do versículo 25 a 29. O contexto é o profeta Elias desafiando os profetas de Baal, que haviam tomado conta do reino do norte. Então ele faz um desafio, né? Construamos 2 altares, construamos 2 altares e oremos aos seus deuses, ao seu Deus Baal, e eu orarei ao Deus Javé. Aquele que responder é verdadeiro Deus, né? Que desceu fogo dos céus queimando o holocausto. Aí veja o que acontece, versículo 25 a 29. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Irmãos, a maior ilustração disso que o Senhor está falando com a repetição está aqui em Elias. Os profetas de Baal oravam e clamavam da manhã até ao meio-dia. Faziam voltas no altar, manquejando com danças, se machucavam. E aí Elias tirou onda. Gritem mais alto. Pode ter sido que ele foi ao banheiro, ele pode ter viajado, ele pode estar dormindo, ele é Deus. Por que ele está respondendo? E eles repetiam vãs repetições por causa do seu falso Deus. Usar-se de vãs repetições, irmãos, é nutrir ou partir de uma visão infantil, medíocre, limitada e humanizante de Deus. É diminuir Deus ao nível do ser humano limitado. O Senhor fala: eles fazem isso porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Só tem um problema, irmão, dentre todos os que nós estamos falando aqui. Deus não responde orações pelo muito falar. Deus responde às orações que são feitas por meio de Cristo e segundo a sua vontade, e não simplesmente pelo muito falar, pelo muito balbuciar, por muitas palavras. O fundamento da resposta, irmãos, e a razão da resposta é outro. Se ela é feita por meio de Cristo e em conformidade com sua palavra, conforme nós daqui a pouco aprendemos em 1 João capítulo 5, versículo 14, e não pelo muito falar. E a segunda razão que o Senhor traz, então, é que por causa dessa visão equivocada, a segunda razão é posta de forma enfática. Ele repete 2 vezes. Veja, por favor, no Mateus capítulo 6, ele repete 2 vezes. E não vos usei de vãs repetições como os gentios, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a ele. Ele enfaticamente diz 2 vezes, em 2 versículos: não sejam como os gentios. Essa segunda razão, irmão, suficiente
no tocante à religião e ao culto ao Senhor, os crentes não devem se assemelhar aos gentios. Os gentios, irmãos, aqui no contexto é aqueles que não eram judeus, mas nós sabemos que depois que o reino de Deus se espalhou entre os gentios, não é simplesmente o gentio, mas é o ímpio, o não crente, o que não crê no Senhor Jesus Cristo. O crente no tocante ao culto e à religião não busca os gentios para saberem como adorar o Senhor. Queridos, o que o Senhor está nos mostrando aqui é que a nossa oração mostra a nossa teologia e a nossa doutrina. A nossa oração, ela mostra a nossa teologia e a nossa doutrina. E a nossa teologia e a nossa doutrina é a base para a oração. Elas estão inseparáveis, irmãos. Os gentios, os ímpios, eles oram como não devem orar, além da nossa própria natureza pecaminosa, que nós vamos ver já aqui, não sabe orar por si mesmo. Eles oram porque eles têm errado, porque tem uma base errada, uma visão de Deus equivocada. Desde o início do capítulo 6, irmãos, Jesus vem deixando claro que a influência mais importante sobre a vida do crente é o que ele crê acerca de Deus. Aquilo que nós cremos acerca de Deus, irmãos, afetará profundamente aquilo que nós fazemos. O tempo todo Jesus está enfatizando isso aqui em Mateus capítulo 6. Quem Deus é para você? Isso vai implicar na maneira como você vive. Se Deus é seu garçom, você vai determinar: Senhor, eu determino se Ele é o teu garçom. Se Deus é imoral, você vai querer viver uma vida imoral e achar que isso não tem problema para você. Se para você Deus é uma pessoa egoísta, naturalmente você vai ser egoísta. Aquilo que você crê acerca de Deus determina aquilo que você faz. A oração, irmãos, é cheia de teologia. A nossa oração, ela expõe o Deus em quem nós cremos, mostra a visão de Deus que nutrimos em nosso coração. Os gentios, ao fazerem uso das vãs repetições, eles mostram a medíocre e falsa visão que eles têm acerca de Deus. Por isso, irmãos, nós temos aqui a importância de uma doutrina correta para orarmos corretamente. E por isso, irmãos, o erro dos que colocam oração e doutrina como se fossem inimigos. Quem nunca ouviu assim situação? Eu prefiro orar, eu prefiro orar a estudar a doutrina, pois a doutrina ela mata a vida de oração e traz frieza espiritual. Isso tem sido uma fala comum no meio de algumas igrejas. Eu prefiro orar a estudar a doutrina, porque a doutrina ela traz frieza, ela mata a vida espiritual, porque a lei está morta. E aí vão ainda citar um texto fora do contexto para justificar esse desprezo à doutrina em detrimento da oração. Mas, irmãos, o Senhor nunca separou uma coisa da outra. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Doutrina, isto é, conhecimento correto acerca de quem Deus é e da sua palavra, e oração andam lado a lado, são inseparáveis. O Senhor está exatamente mostrando o contrário desse pensamento, irmãos. Por não terem uma doutrina correta sobre Deus, os gentios fazem orações que são odiosas e ofensivas ao próprio Deus. Quanto mais conheço a Deus em sua palavra, irmãos, mais devo orar, mais devo ser constante na oração e orar corretamente, em conformidade com o que Deus é. Por isso também, irmãos, erram também nós, os que sabemos que devemos buscar uma doutrina correta, ou que até a buscamos, mas isso não se resbala, não cai numa vida de oração constante e contínua, irmãos. No nosso meio reformado, é raro encontrarmos o primeiro erro, daqueles que separam a doutrina da oração e preferem a oração em detrimento da doutrina. Mas no meio reformado, é abundante encontrarmos o segundo erro, os que acham que basta a doutrina, mas não se debruçam sobre a vida de oração. Agora, sabe o que é mais esquisito, irmãos? É que a oração, a tradição reformada, sempre foi uma ênfase dos teólogos, os reformadores, Calvino, Lutero, Martin Luther, tantos outros reformadores, os puritanos, os presbiterianos escoceses, eles sempre enfatizaram a oração. Obras e obras e obras escritas sobre oração. Todos os catecismos produzidos na Reforma Protestante falavam sobre oração. Nas Estudas de João Calvino,
Algumas pessoas pensam assim, não, Calvino é o teólogo da predestinação. A predestinação vai aparecer no livro 3 de Calvino, em um capítulozinho bem curtinho. Sabe qual é o maior capítulo das Institutas? Sobre oração. Percebe, irmãos? O Senhor está alertando. A doutrina é importante para a oração. Conheça a teologia errada e você vai orar errado. Mas se você conhece a teologia certa, isso não leva à oração, isso também é pecado e é erro. Isso também é pecado e é erro. Por isso, irmãos, também, eis o porquê de que publicamente, nos cultos públicos, as orações serem feitas pelo ministro ordinariamente e extraordinariamente pelos oficiais, os presbíteros. Porque o que se crê sobre Deus é expresso na oração. E a oração pública também é um ato didático de ensinar a igreja a orar. É por isso o cuidado que os presbiterianos classicamente têm de que as orações no culto público são feitas por pessoas que foram preparadas para ensinar. Para que então no meio da oração não saia um erro ou até mesmo uma heresia e a igreja não seja constrangida a dizer amém para um erro. Por causa dessa importância, doutrina e oração juntas, inseparáveis uma da outra. Mas a outra aplicação também aqui, irmãos. O Senhor disse que não devemos ser como os gentios no tocante a isso. Perceba, Ele alerta, no tocante à religião, no tocante ao culto ao Senhor, não sejam como os gentios. E aqui, irmãos, nós temos um erro de uma opinião muito comum. É comum a gente ver, às vezes a gente fala isso, achando que talvez seja transpira piedade, mas não é, irmãos. É muito comum nós ouvirmos pessoas usando o exemplo de seitas e heresias, como por exemplo, os islâmicos, os mormons, testemunhos de Jeová, etc. Ou visões teológicas e filosóficas equivocadas dizendo, veja um exemplo para nós seguirmos. Veja como eles fazem, nós deveríamos fazer o mesmo. Irmãos, nunca os gentios, isto é, os ímpios, são exemplos a serem seguidos. O Senhor alerta contra isso. No máximo, irmãos, o que a Escritura faz, e faz com uma certa constância, é exatamente, se eles fazem alguma coisa que seja correta, é para humilhar o povo de Deus. Como quem diz, veja o zelo que eles têm para com o Deus falso deles. Veja se isso não é humilhante. Vocês têm um Deus vivo e verdadeiro e vocês não fazem a metade. Não é para façamos iguais a eles porque eles estão fazendo correto, mas em um tom de humilhação. Humilhação. Como acontece, por exemplo, em Lucas 16, 8 a 9 e 1 Coríntios 5, 1. Quando, por exemplo, Paulo se argumenta da humilhação em Corinto, quando um jovem estava tendo relação sexual com sua madrasta, e ele fala, nem entre os gentios se eu falar algo disso. E vocês, presbíteros dessa igreja, conselho da igreja de Corinto, vocês não fizeram nada. Nem entre os gentios se ouve de um filho e um pai tendo relação com a madrasta. E no meio da igreja tem isso. Por que Paulo usa esse argumento? Não é para sejam como os gentios, sejam como os pagãos, sejam como os ímpios. Não, é para humilhar esse povo que não tem um referencial perfeito e santo que vocês têm. Estão fazendo coisas que vocês deveriam estar dando luz, mas vocês estão fazendo piores. Ou ainda, irmãos, em termos de contraste, por exemplo, se vocês sendo maus dão coisas boas aos seus filhos, muito mais Deus dará a vocês. Em termos de contraste, mais nunca, irmãos, em termos de uso, eu vou usar e fazer igual aos gentios, porque o que eles fazem é amor. Essa é a raiz do sincretismo, essa é a raiz do pragmatismo, irmãos. Os exemplos são muitos, coisas que as igrejas têm feito, se assemelhando aos gentios no tocante ao culto e à condução da igreja. Muitos com uma ideia falsa de ser relevante para os gentios, vamos ser iguais a eles. Mas o Senhor está alertando, não sejam como eles. Fica-nos então duas questões aqui, irmãos, nesse primeiro momento. Primeiro, o conhecimento da doutrina correta, ou seja, uma visão de uma fé correta acerca de Deus, é fundamental para a oração. E segundo, no tocante ao relacionamento com Deus e na adoração a Ele, os gentios não devem ser imitados, mas devemos ouvir apenas o próprio Deus ensinando em sua palavra. Em tudo isso aqui, irmãos, pode surgir uma dúvida sincera, né? Alguém pode perguntar sinceramente, mas pastor, se o Senhor Deus o Senhor Jesus está reprimindo ou reprovando as vãs repetições, né? A orar com vãs repetições. Nós vimos que vãs repetições é orar com palavras vazias, palavras sem um significado, sem um coração. Mas alguém pode entender errado e falar assim,
E a ordenança do Senhor em Mateus 7, do 7 a 12, ou Lucas 18, do 1 ao 7, não torna lícito as repetições. O que é isso senão a ordenança de repetir? Por que fala desses textos, irmãos? Veja, por favor, Mateus 7, é o que está mais próximo do nosso texto. Mateus 7, versículo 7 a 12. Veja que é de suma importância nós entendermos que esse texto de Mateus 7 está exatamente no contexto do Sermão da Montanha, que faz parte do capítulo 6. Veja o que o Senhor faz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois... Ou agora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereres que os homens vos façais, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora vá para Lucas 18, por favor, irmãos. Deixa o dedo em Mateus 6, Lucas 18. Lucas 18, versículo 1 a 7, que foi citado nessa dúvida aqui, é aquele texto que fala da senhora pobre, da viúva, que importunava o juiz ímpio. E de tanto ela importunar o juiz ímpio foi e respondeu ao que ela pedia. O Senhor não está então legitimando ou ordenando a vã repetição, se a gente ficar repetindo a oração, repetindo. Veja o versículo 1, porque aqui encontra a resposta desse texto. Disse-lhe, pois, Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Irmãos, o que o Senhor está falando aqui em Lucas 18 e em Mateus 7? Ele não está se contradizendo, reprimindo aqui as vãs repetições, e no outro canto falando, bom, façam vãs repetições. Não. Num, ele está reprimindo uma visão equivocada acerca de Deus. No outro, ele está falando um aspecto da oração do povo de Deus, que é a perseverança. Orem constantemente, orem continuamente, não esmoreçam, mesmo que pareça que o Senhor não está respondendo, continue em oração. Uma coisa é a perseverança, outra coisa é a vã repetição. A vã repetição. Além disso, irmãos, muita coisa está implícita na perseverança. A perseverança, por exemplo, está pressuposta numa conformidade com a palavra de Deus, pois não há esperança nem a ordenação da parte do Senhor para nós perseverarmos em oração em favor de pecado, por exemplo. Ó Senhor, que hoje o Senhor me ajude a pecar. Você persevera todo dia nessa oração? Não há essa ordenança da perseverança. Então o que está implícito aqui, irmãos, é que a vã repetição está totalmente em desacordo com a perseverança, porque a vã repetição dá total cabimento para uma oração em desconformidade com a palavra de Deus, mas a perseverança não. Voltando então aqui, irmãos, para Mateus 6, por favor, Mateus 6, 7 a 9, o argumento de Jesus para não usarmos a vã repetição e não nos assemelharmos aos gentios é exatamente um correto entendimento acerca de quem é o Senhor. Veja por favor o versículo 8, a parte B dele. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes de lhe peçais. Presta atenção, irmãos. O que o Senhor está fazendo agora? O Senhor está trazendo um outro argumento para que eles não façam como os gentios. O primeiro é: não façam como eles, porque eles têm uma visão equivocada acerca de Deus. Aí o segundo argumento é: façam como tem que ser feito, porque essa é a visão correta acerca de Deus. Se os gentios, irmãos, oram com vãs repetições por um entendimento errado sobre Deus, o crente não orará com vãs repetições por um entendimento certo acerca de quem Deus é. Nós não precisamos, irmãos, ficar como os gentios, como os ímpios, achando que Deus não nos atenderá por algo que há em nós, no caso da repetição. Se eu orar assim, se eu orar de joelho, o Senhor vai me responder. Se eu ficar repetindo a mesma palavra, o Senhor vai me responder. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, o Senhor... Então, isso é um pensamento pagão, irmãos. Eu ficar achando que há algo em mim que vai me fazer com que Deus responda as minhas orações. É claro que o Senhor, irmãos, isso aqui não é uma negação
do que o Senhor fala sobre o coração humilde, o coração contrito. O Senhor responde apenas ao coração contrito, isso está em nós. Mas perceba, não é essas coisas externas, isso que a palavra não ordena. Vãs repetições, eu vou ficar aqui repetindo a mesma palavra para Deus me ouvir. Não, o Senhor está falando, vocês não precisam ser como eles. Sabe por quê? Porque Ele ouve vocês. Porque primeiro, Ele é o Pai de vocês. Ele é o nosso Pai. E como consequência disso, segundo, Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E novamente, irmãos, novamente o Senhor mostra o que Deus é e o que nós queremos acerca de Deus afeta profundamente a maneira como nós oramos. O que está por trás aqui, irmãos, da oração é a paternidade de Deus. O que está por trás da oração é a paternidade de Deus. Porque Deus é Pai, nós podemos orar até Ele, irmãos. Deus é Pai dos crentes. E os crentes podem saber que não precisam tratá-lo menos que Deus ou titubearem na oração. Os gentios, os pagãos, os ímpios, eles reduzem Deus ao nível humano. Nós não precisamos fazer isso, porque nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Nós não precisamos minimizar a Deus e nem titubear na oração. Será que Deus vai me receber? Será que Deus não vai me receber? Se nós estamos em Cristo, Deus é nosso Pai, irmãos, e nós temos a certeza de que Ele nos receberá. De que Ele nos receberá. O crente, irmãos, os crentes vão até Deus na certeza de que Deus, como Pai, sabe do que eles precisam. E aí outra dúvida pode surgir aqui. Uma dúvida sincera, inclusive, é uma pergunta constantemente feita por muitas pessoas que se convertem, novos convertidos, né? Mas se Deus sabe tudo que eu necessito, por que eu devo orar? Já viu essa pergunta? Se Deus sabe do que eu preciso, por que eu devo orar? Como Pai, Ele sabe todas as necessidades que eu tenho, por que Ele ordena que eu ore a Ele? Essa é uma pergunta, irmãos, muito comum quando os homens eles se deparam com atributos divinos como a onisciência de Deus e a soberania de Deus. É interessante que é um dos argumentos que uma pessoa que discorda da soberania de Deus fala: se Deus é soberano, para que eu vou orar? Mas a Escritura não coloca uma coisa contra a outra. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas e Deus diz: orem. Por quê? E aí nós começamos a entender então a partir disso que a natureza da oração provavelmente está sendo pressuposta de maneira equivocada, quando nós achamos que esses atributos estão em conflito com o dever de orar. O raciocínio por trás dessa dúvida, irmãos, é o seguinte: se Deus é soberano e onisciente, então eu não preciso orar, ou a oração não é necessária. Mas a conclusão é uma grande falácia, além de que ela revela uma visão equivocada e exatamente contrária ao que Cristo vai corrigir aqui. A oração, irmãos, a oração primariamente e majoritariamente não visa informar a Deus. Entendemos a natureza da oração, irmãos, vai nos fazer caminhar como adultos na vida cristã. A natureza primária e majoritária da oração não é informar a Deus, mas a outros propósitos. A oração mostra exatamente o porquê de que Deus, sendo onisciente, não implica em oração. Os gentios não implica no não orar, mas sim no orar. Os gentios lidam com a oração como se Deus fosse um gênio da lâmpada do Aladim. Lembram de Aladim? Pronto, é assim que os ímpios lidam com Deus, que eles concebem. Ele é como um gênio. É só eu esfregar a lâmpada da oração, fazer o meu pedido e Ele vai me responder. Ou então lidam com Ele como se fosse um mordomo. Embora eles afirmem, Ele é Deus, mas as suas orações dizem: Ele é meu servo. Ele é meu servo. A visão bíblica de oração, irmãos, despreza essa ideia. E é isso que o Senhor está querendo corrigir no seu povo. Sendo mais claro, irmãos, a oração não é um delivery, pois Deus já sabe e não precisa em absoluto ser informado da necessidade. Mas sim, o que é a oração? A oração é um meio de comunhão com Deus, ser trabalhado pelo Senhor pela dependência e espera enquanto nós oramos, gerar gratidão e adoração quando a oração for respondida e um meio de que Deus estabeleceu para operar com a sua providência. Por que a igreja é chamada a orar, irmãos? Porque Deus quer ter comunhão com a igreja. Deus quer trabalhar
na igreja enquanto ela ora. Deus quer gerar na igreja um coração grato quando receberem aquilo pelo qual nós oramos. E Deus quer usar sim a oração do seu povo para ser um meio de providência, para ele operar e executar os seus decretos. Ele diz: orem. Percebe, irmãos? Quantos de nós não passamos por aflições e isso nos leva a buscar mais o Senhor em oração, e nós saímos da aflição com maior comunhão com o Senhor, mais trabalhados, mais pacientes, mais alegres no Senhor. Nós saímos quando recebemos a bênção, ou até mesmo não recebemos, mais gratos ao Senhor. E quando nós recebemos, nós podemos ver, o Senhor nos respondeu a oração. Ele usou a oração como meio para abençoar o seu povo. Irmãos, a visão plena da oração, essa visão gloriosa da oração, nos leva ao amadurecimento da vida cristã. Nós não ficamos como crianças que achamos que a oração é me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas nós somos como adultos, filhos maduros do Senhor que entendem. Na oração, sim, eu exponho as minhas necessidades. Sim, eu exponho os meus desejos. Mas esse não é o propósito inicial. O fim último não são os desejos. O fim último, nós veremos em toda a oração do Senhor, é a glória de Deus. E isso é obtido primariamente pela comunhão do povo com o Senhor, pelo trabalhar do Senhor quando o povo ora, pela gratidão que a resposta da oração gera e por Deus dar essa oração como meio de providência. Tudo isso, irmãos, mostra-nos que a comunhão com Deus é melhor e mais importante que ter pedidos atendidos. Ter essa visão da oração, irmãos, nos faz perceber a comunhão com Deus é mais importante do que ter meus pedidos atendidos. Eu orei e o Senhor não respondeu. Se eu for como uma criança mimada, a gente fala assim: eu não quero mais saber do Senhor. Mas você entenda que o propósito da oração é ter comunhão com o Senhor. Eu orei, eu coloquei diante do Senhor minha necessidade, ou que eu julgava ser necessidade. Aqui é importante estabelecer esse princípio. E o Senhor não respondeu. Eu não tive propósito da oração. Se eu reduzo a oração a simplesmente um delivery, eu não tive propósito da oração, proveito da oração. Mas se eu entendo que a oração, quer seja ela respondida positivamente, quer seja ela respondida negativamente, é comunhão com o Senhor, eu tenho proveito na oração sempre. Sempre. E é exatamente isso que o Senhor pode corrigir, irmãos. Essa visão de delivery é a visão dos ímpios. Mas a visão do povo de Deus é comunhão com o Senhor. Ele sabe do que eu preciso. Eu não preciso me esfacelar para convencer o Senhor me dar. Ele sabe o que Ele quer. Ele é meu Pai. Ele quer se relacionar comigo. Ele quer se relacionar com o seu povo. Ele não precisa ser em absoluto informado. Conquanto, irmãos, a oração seja sim um meio de oferecermos os nossos anseios e desejos, ela é muito mais do que isso. Veja, irmãos, só para deixar claro, não é que a oração, não é que seja pecado oferecermos os nossos pedidos ou desejos ao Senhor. Não é isso que nós estamos falando aqui. A Escritura diz que a oração também é isso. Inclusive, o nosso catecismo maior, quando vai definir a oração, diz assim: oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo e com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Mas eu estou dizendo aqui, irmãos, que esse não é o único ou maior propósito da oração. Se limitarmos a isso, nós cometemos o erro do paganismo. Por exemplo, Ana de Elcana, lembra? Ana de Elcana, mãe de Samuel, né? A Ana, ela clamou ao Senhor por um filho, e aqui está o pedido. Mas ela descreve ao sacerdote ali, quando ele questiona ela, o que estava fazendo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Quando ele pergunta: o que é que você está fazendo, mulher? Acusando ela de bêbada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Tinha o pedido? Sim. Mas como ela responde? Quando Elias pergunta: o que é que você está fazendo? Quando ele pergunta: o que é que você está fazendo? Espera aí, eu estou fazendo um pedido aqui. Não, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, pede que afastasse dele o cálice da ira, mas o seu desejo era que seja feita a tua vontade. Irmãos, não é o pedido como um ponto, mas é o processo. É o processo, embora o pedido esteja envolvido.
Se foco nos nossos desejos, irmãos, eu entendo que a oração é apenas um informe a Deus, eu estou lidando com a oração como gentios. Mas o nosso catecismo diz, a oração é um oferecimento de nossos desejos. E aqui a ênfase não recai sobre os nossos desejos, mas sobre o oferecimento. Eu estou dando a Deus, eu estou me entregando ao Senhor. Aproximemos-nos assim, irmãos, da oração. A estrutura dela nos leva a tal ponto. Por exemplo, como é que a oração do Senhor começa? Nós vamos nos debruçar sobre cada uma das petições. Mas veja como a oração do Senhor começa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa buscando a glória de Deus. E como é que ela termina? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O início da oração e o final da oração do Senhor termina com a busca pela glória do Senhor. Por que é no início e no final, irmãos? Para mostrar que tudo isso tem que permear toda a oração. Se fosse apenas um pedido, ela deveria começar: dai-nos nós, Senhor, o pão de cada dia. Mas ela começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A oração, irmãos, envolve um grande esforço, mas não é um esforço para persuadir a Deus. Pelo contrário, é o esforçar-se para ser controlado por Ele. Antes, irmãos, então, de nós irmos para o próximo ponto, ainda nós vamos chegar lá no versículo 9, tem mais algumas questões importantes aqui, sobre 3 erros que estão comuns no nosso país. Nitidamente, o ensino desse texto nos leva a rejeitar a prática romanista, com suas vãs repetições, com orações prontas e o uso indevido da oração que eles chamam de Pai Nosso. Devemos rejeitar também os neopentecostais, com seus blasfemos imperativos contra Deus. Eu determino, eu ordeno. Esses 2 grupos, irmãos, não passam de gentios com suas vãs repetições e nada sabem nem sobre a oração verdadeira e nem sobre o Deus a quem pensam que estão orando. Essa orientação do Senhor aqui, irmãos, nos leva a rejeitar, a ver como erro e heresia essas 2 práticas. Mas também, irmãos, aqui nós temos um erro sutil no meio dos evangélicos, como eu normalmente prefiro chamar de evangelicais, com suas orações superficiais em formas de mantra. Exatamente isso, irmãos, orações superficiais em forma de mantra. Isso aqui é o que eu falo, irmãos, é muito bem ilustrado. Você compra um determinado DVD ou CD de uma banda gospel, aí você encontra uma faixa de música de 20 minutos. Aí você pensa, rapaz, que música grande é essa, Mas da faixa de música, 2 minutos e meio de música, e o restante todinho é repetindo a mesma expressão, quase que em frenesi espiritual. Aquele negócio, repetindo, aquele negócio emocionalizado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos encantando a Deus, nós estamos emocionando a Deus, e aquele frenesi todinho. Que isso, irmãos? Isso é exatamente vãs repetições. Isso não é diferente do que o romanismo faz. E aí muitas pessoas acham insano a ideia de que nós ainda precisamos de uma reforma. Aqueles que hoje lá sobre esse nome de evangélicos, ou seja, que defendem o evangelho, são os que mais têm se apartado do evangelho com essas coisas, irmãos. Isso é paganismo. E por último, irmãos, ainda pode surgir uma outra dúvida. Mas pastor, podemos ou não podemos usar a oração do Senhor como nossa oração? Podemos fazê-la? Podemos proferi-la? Podemos usá-la? A resposta, irmãos, é um grande sim. Nós podemos usar a oração do Senhor. Podemos orar usando Pai nosso que está nos céus, santificados. Podemos falar essas palavras como nossa oração, irmãos. Usar a oração do Senhor, nós podemos usar a oração do Senhor, que começaremos a nos debruçar sobre ela logo mais. E usar ela não é errado. Por exemplo, o nosso Catecismo Maior diz, na pergunta 187, como a oração do Senhor deve ser usada? A resposta diz: a oração do Senhor não é somente para direcionamento, como modelo segundo o qual devemos orar, mas também pode ser usada como uma oração, contanto que seja feita com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do dever da oração. Ou seja, podemos orar a oração do Senhor? Podemos. Mas nós devemos fazer dela como qualquer outra oração que vem do nosso coração. Não é simplesmente orar por orar, mas é orar com o coração, com fé, com entendimento, sabendo cada uma daquelas petições diante do Senhor.
Podemos usar? Podemos, irmãos, sabendo que ela não foi feita primariamente para ser usada assim, embora tenha tal utilidade. Pesa muito, irmãos, nós vemos nas orações dos apóstolos registrados em Atos e nas epístolas que não tem sequer uma repetição dessa oração. Percebe? Quantas são as orações registradas em Atos e registradas nas epístolas? Várias. Orações dos apóstolos em Atos, oração nas epístolas, Paulo falando: eu oro a Deus por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E você não tem a repetição da palavra da oração do Senhor. Isso pesa para nos ensinar que sim, ela pode ser usada, mas da maneira devida, da maneira correta. E por último, então, irmãos, veja por favor o versículo 9, parte A, o último ponto, né? A última estrutura do texto, que é a segunda parte do texto, que é: portanto, vós orareis assim. Vós orareis assim. Irmãos, o Senhor, depois de uma série de negativas, não façam assim, não usem boas repetições, não sejam como gentios, ele agora passa a falar a parte positiva da ordenança. Façam assim, orem assim, é assim que vocês vão fazer. Ele junta, irmãos, essas duas partes, a negativa com a positiva, como portanto, mostrando que é uma implicação do que ele estava dizendo: vós orareis assim. E essa pequena expressão, irmãos, vós orareis assim, nos ensina tanto. É por isso que essa pequena expressão é o segundo ponto de todo um sermão, porque ela está cheia de coisas aqui implícitas, irmãos. Vós orareis assim. Primeiro, é que a oração é uma ordenança e faz parte da vida do cristão. E segundo, Deus é quem ensina a orar, é Ele quem regula a oração. Quando o Senhor fala, irmãos, vós orareis assim, Ele traz uma ênfase no texto. Eu já falei para os irmãos que no grego não há necessidade, e usualmente eles não colocam o pronome para colocar o verbo. Por exemplo, aqui em português nós temos vós orareis assim. No grego eles não precisam colocar o vós. Quando coloca, é porque eles querem dar uma ênfase no sujeito. E é o que está acontecendo aqui. Vós, povo de Deus, vocês vão orar assim. Vocês devem orar, porque o verbo orareis está exatamente no imperativo do presente. O imperativo do presente no grego é uma ordem que tem que ser feita continuamente, constantemente. Vocês devem orar assim. É uma ordenança. Orem. A oração, irmãos, faz parte da vida do cristão. É uma ordenança do Senhor e não é opcional. É contínua e não ocasional. A oração, irmãos, é a marca do crente. Por exemplo, você vê Paulo, quando ele era chamado Saulo e foi convertido. Ele foi convertido pelo Senhor. Ele foi até uma casa na rua da direita e o Senhor manda Ananias até lá. O que Paulo estava fazendo? Ele tinha acabado de ser convertido. Como é que Paulo é encontrado? Ele estava orando. Ele estava orando. Quando o bebê nasce, irmãos, espera-se que chore. E o choro é um sinal de vida. Quem já participou de um parto sabe como é que é isso, né? O bebê nasceu e fica aquela apreensão. Ele vai chorar, não vai chorar? Ele está até vivo, né? Mas criou essa cultura de o choro, né? Tem que chorar, e às vezes a mamãe dá no bumbum do bebê. Porque o choro é sinal de vida. O bebê está bem, o bebê está vivo. Assim também, irmãos, a oração, quando um homem é convertido, é um sinal de vida. Espera-se que ele ore, espera-se que ele busque ao Senhor. Essa é uma marca constante, irmãos, também na tradição reformada, como eu já falei. A ênfase que os reformadores sempre trouxeram sobre a oração. Nós, irmãos, como presbiterianos, não era simplesmente para sermos conhecidos como, eu fiquei sabendo que nós somos conhecidos em outros meios evangelicais como, os presbiterianos são sérios na palavra, eles têm uma correta doutrina. Eu só fico me perguntando por que o povo não vira presbiteriano, né? Todo mundo reconhece isso, mas eles são sérios na palavra. Aí pessoal assim, mas tal denominação, tal tradição evangelical é séria na oração. Não por uma competição de denominações, irmãos, mas nós deveríamos também ser conhecidos pelo povo da oração. Está no nosso gênio, primeiro quanto crente, como povo de Deus, e depois na nossa tradição reformada. Disse sobre o pai do presbiterianismo, o que plantou a igreja presbiteriana da Escócia, John Knox,
que a rainha Maria da Escócia, ela dizia que temia mais todos os exércitos da Europa do que a oração, melhor, ela temia mais a oração de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Ela tremia quando sabia que John Knox ia orar, mas não tremia tanto quando via que todos os exércitos da Europa estavam vindo atrás dela. Presbiteriano, povo da oração. E segundo, irmãos, Deus é quem regula a oração. A oração, queridos, é a essência do culto a Deus. Deus regula o culto a Ele. É Ele quem diz como deve ser orado. É Ele quem diz como se deve orar a Ele. É por isso que nós temos uma expressão que os irmãos já foram ensinados na escola dominical a saber: princípio regulador do culto. No culto ou na nossa oração, nós não fazemos o que nós achamos legal, o que nós achamos melhor, o que a nossa cultura diz: vão lá, façam isso. Veja como as igrejas estão enchendo se vocês fizerem isso. Não, porque Deus está falando: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Sou eu quem digo como vocês devem orar. Eu não estou dizendo para vocês assim: inventem um jeito legal, me surpreendam, eu quero ser surpreendido pela oração de vocês. Não, eu estou dizendo: orem assim. Eu ensino vocês a orar. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos disso? Abram, por favor, lá 2 Coríntios, Romanos capítulo 8, por favor. Um texto conhecido. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós temos necessidade de sermos ensinados a orar. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. No outro texto paralelo de Mateus, em Lucas, a resposta que o Senhor traz para a oração do Senhor vem de um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E aí então o Senhor fala: quando vocês orarem, orareis assim. Porque nós precisamos dessa instrução do Senhor, irmãos. Mais do que proibir o erro, Cristo nos dá o dever de como nós devemos fazer. E aí nosso catecismo fala, pergunta 186, que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? Resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir na prática da oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada de oração do Senhor. Vamos ver como isso está em conformidade com toda a palavra? Veja por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 14. João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que vontade é essa, irmãos? É claro que nós não conhecemos a vontade oculta de Deus, os decretos do Senhor. Não é isso. Nós precisamos ficar tentando descobrir os decretos de Deus para orar. Ele está falando da vontade revelada do Senhor. Se nós oramos segundo a palavra de Deus, se nós oramos segundo o que Deus quer que nós oremos, nós temos a certeza de que Ele nos ouve. Por exemplo, Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é a vontade de Deus a vossa santificação. Se nós oramos: Senhor, dá-nos santidade, o que é que nós devemos esperar? Deus nos responde a oração. Que Deus nos responde a oração. Isso é repetido em toda a Escritura Sagrada, irmãos. Davi, por exemplo, quando recebe a promessa segundo Samuel 7,27, ele diz: Senhor, por causa da tua promessa, o teu servo se viu instigado a orar. As promessas de Deus nos levam à oração. As promessas de Deus nos levam à oração, a palavra de Deus. Daniel a mesma coisa fez. Daniel 9, 1 a 3. Daniel fala: eu li no profeta Jeremias que o Senhor havia prometido que depois de 70 anos eles restaurariam Israel. Então eu me pus a orar. A promessa, a palavra de Deus levando à oração. Thomas Watson, irmãos, ele diz: os 10 mandamentos são a regra da nossa vida. O credo apostólico assuma o resumo da nossa fé. E a oração do Senhor é o padrão da nossa oração. Como Deus prescreveu a Moisés um padrão de tabernáculo, então Cristo nos prescreveu aqui um padrão de oração, para que seja regra e modelo segundo o qual você enquadra as suas orações.
Que todas as suas petições concordem e simbolizem com as que estão contidas aqui na oração do Senhor. Que possamos fazer todas as nossas orações consoantes e agradáveis a esta oração. Essa, irmãos, é a introdução, o plano de fundo da oração do Senhor. O Senhor nos reprovando as nossas petições, nos dizendo como nós devemos orar. Toda a forma simples, irmão, dessa oração do Senhor nos lembra de uma coisa: igreja. O que Cristo está fazendo aqui como profeta do Senhor, como profeta da igreja? Ele está ensinando a sua igreja a orar. Ele está fazendo de maneira simples. Ele está falando simples. Às vezes, irmãos, a gente fica assim: não, eu preciso saber falar bonito, né, diante do Senhor. Eu preciso saber conjugar os verbos bem direitinho. Eu preciso colocar as preposições bem direitinhas. Se você souber, irmãos, é muito bom, né? Falar bem direito é bom, né? É muito bom mesmo. Mas veja a maneira simples como o Senhor ensina a oração, para deixar claro para o povo de Deus: eu quero ter relacionamento com vocês. Eu sou o pai de vocês. Tudo isso aqui, irmãos, é para nos instigar pelo acesso que nós temos em Cristo e pelo ensino de Cristo, temos comunhão com o Senhor por meio da oração, da forma como agrada ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, a Tua palavra nos diz com o que nós concordamos, Senhor, que nós